Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Meu nome é Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e vou falar um pouquinho hoje com vocês de semiótica e cinema e especificamente o Toy Story 4. Quem assistiu ao filme aí, né? Filme bacana, eu sempre acompanhei o Toy Story, tem uma resenha na minha página lá no Teolitérias sobre o Toy Story 3, que foi um filme brilhante, discutiu questões maravilhosas, e esse filme talvez não tenha tido a proporção de discussão do Toy Story 3, mas eu acho que foi maravilhoso, e há algumas teorias incidentais sobre o filme, a respeito, por exemplo, da precarização do emprego, né? Você substitui a mão de obra qualificada do Woody, né? Pelo garfinho, né? Pelo lixo, pelo reciclado, né? Tem uma discussão sobre isso, quero até mandar um abraço para meu amigo Gustavo que comentou sobre isso aí, achei fantástico, né? Seria um caminho. Mas o nosso caminho aqui vai ser a aplicação da semiótica. Então, a primeira aplicação, eu quero fazer uso do percurso do sujeito, tá? E o percurso do sujeito, ele tem essa configuração aí, olha essa tabelinha. Bem, então o que acontece? O sujeito ele vai ter que passar por algumas modificações para adquirir a competência, e aí a partir dessa competência ele vai tomar uma decisão que aí nós chamamos de performance. No caso do Woody, então havia um conjunto de fatores semânticos e discursivos, porque o Woody ele tem uma relação com a sua dona, né, com a sua criança, que fica muito claro no filme, o brinquedo tem uma relação com a sua criança. Essa relação ela pode ser conjuntiva, na medida que a criança tem um apego pelo brinquedo, mas ela é frágil, porque a criança, por ser muito volátil, por ter muitas opiniões e mudar muito, de repente pode ter uma relação de não gostar mais do brinquedo. E aí ela vai ter uma relação disjuntiva com o brinquedo, ou seja, não quer mais o brinquedo, que é o que aconteceu com o Woody, o famoso personagem do Toy Story. Chegou a hora dele. Então a criança ela demonstrou um caráter disjuntivo. Então nós temos dois sujeitos aí, e o Woody ele passa a ter uma relação disjuntiva com seu objeto de valor, que era a criança. Ele acabou perdendo essa relação. A criança também não tinha uma relação conjuntiva com o Woody, ela não tinha uma relação de querer o Woody, né? Então automaticamente é uma relação disjuntiva. E automaticamente o que acontece? Ele demora para entender isso. E esse percurso do filme que vai gerar o sentido do filme. Ele entender essa não rejeição, mas essa disjunção entre ele e a sua dona, sua criança, e ele até essa compreensão, então a gente vai vendo dentro da narrativa os recursos que foram colocados para que ele de repente adquirisse essa competência e falasse, putz, se tornasse competente para dizer, realmente, ela não gosta mais de mim, eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que andar e tomar a decisão, né? Porque toda competência é uma mudança de estado. Para a semiótica, você muda o estado. Você está num estado X, é aquele apaixonado, né? Loucamente apaixonado, que não quer ver que a pessoa não quer, né? Ele vai demorar esse processo, então vai acontecendo coisas para que de repente essa pessoa diga, putz, realmente, né? Então ela tem que se tornar competente para isso, e o Woody se tornou competente para isso a partir de uma série de fatos, uma série de intervenções, uma série de momentos onde ele, no final do filme, ele percebe que realmente havia uma questão disjuntiva e ele tinha que tocar a vida dele, não era mais o brinquedo da sua criança. E aí ele vai tomar a decisão, quando ele toma a decisão de ir embora com a Beth, automaticamente ali a performance dele. Ou seja, toda performance é uma ação ocasionada a partir de uma competência. Ele se tornou competente para isso, se tornou competente para decidir, aí é uma decisão dolorosa. Então esse aí é o percurso do Woody, que a semiótica fala de percurso do sujeito, onde ele sofre, ele vai percebendo, ele vai aprendendo, adquire a competência e a performance. Qual foi a competência dele? A competência de perceber que realmente ele não era mais o brinquedo preferido, ou até mesmo o brinquedo da criança, né? E entender isso, ele fez ele tomar a decisão.
Mas um outro modelo da semiótica aí no filme que é sensacional, que é o destinador manipulador, que é convencer o garfinho, o famoso garfinho, convencer o garfinho de que ele é o brinquedo dela, de que ele é relevante para ela. E aí tem um momento clássico, que é quando o garfinho pula do carro e ele vem andando, e aí ele fica na estrada ali perdido, que o Woody vai atrás dele para promover isso aí, para ser esse destinador manipulador, para tentar convencer de várias formas o garfinho, para que o garfinho adquira a competência e perceba que ele é o brinquedo agora, nesse exato momento, mesmo que um lixo, ele se considera como um lixo, né? Que ele é o brinquedo preferido da criança. E o Woody ele vai tentar convencê-lo. Então a gente relembrando o modelinho do destinatário manipulador. No destinatário manipulador, a gente vai ter um sujeito que vai abrir mão de recursos, vai lançar a mão de recursos para convencer. E a gente vai ter aí, relembrando as 4 categorias, né? A gente tem uma questão da provocação, né? A sedução, a tentação e a intimação, né? A intimação e a provocação, elas estão um pouco ligadas ao convencimento, à força. Acompanhe esse slide aí. Convencer está ligado à força. A persuasão está ligado a agir pela sedução ou pela tentação. A pessoa toma a iniciativa de fazer. Ela não é obrigada ou ela não é impelida a fazer obrigatoriamente. E aí a maneira como o Woody adotou foi no percurso da caminhada, no final da noite, andando pela pista, ele consegue, usando elementos da persuasão. Bem, pessoal, então, essa estratégia do Woody de tentar convencer ou persuadir aí, sabendo das diferenças entre ambas, né? Abrindo parênteses, voltando a essa questão, a persuasão ela acontece na medida em que você dá informações e a pessoa acredita que ela está certa. Ela acredita que não foi manipulada, acredita que a ideia é dela. E o convencimento, você força a pessoa a ter uma tomada de atitude pela força, convinte, né? Pela força. No caso, o Woody ele foi usando as estratégias. Sedução, ou seja, mostrando que o garfinho tinha algum elemento que ele poderia, e aí vai pela vaidade, né? Algum elemento que ele poderia potencializar, né? Pela tentação de ter uma vida de carinho, quando ele diz assim, você vai dormir do ladinho dela, né? É uma tentação, ele vai trabalhar com os instintos, com os desejos. Então houve aí uma persuasão e automaticamente o garfinho ele passa por aquele processo. É bem semiótico porque é uma estrada, está amanhecendo, né? E aí naquele processo ali o garfinho ele percebe que, poxa, né? Ele se convence, ele adquire essa competência aí de que ele é o brinquedo predileto e o brinquedo que vai aí ocupar o lugar do Woody, pelo menos provisoriamente, né? Pelo menos aí em dado momento. Então essas duas coisas, esses dois percursos desses dois personagens, tanto o personagem do Woody quanto o personagem do garfinho, é sensacional. E também uma coisa que o garfinho ele se promove, a competência dele é promovida, ou seja, o estado dele é promovido. Então ele se promove do estado de lixo para o estado de brinquedo. Então é aquela questão, não basta só uma pessoa falar que você tem que acreditar naquilo. Então a menina amava, mas ele queria ir para o lixo, ele não tinha se conscientizado da sua competência, né? Até que ele se conscientizou que ele era um brinquedo querido. Não sei quanto queria durar, mas que ele era um brinquedo querido, né? Ele era feito de lixo, mas ele não se considerava um brinquedo. Então, essas questões são questões discursivas dos sujeitos dentro das narrativas, né? A gente tem outra trajetória ali interessante da boneca, da boneca Betty, que se tornou uma boneca livre, né? Que se tornou uma boneca sem amarras, uma boneca sem crianças, mas que tocou a vida dela. Né? Parece aí uma questão de fuja do seu emprego e vai tentar viver a vida empreendedoristicamente falando. Né? E o modelo semiótico aí daria ótimas palestras de empreendedorismo, esse filme aí do Toy Story. Então assim, bem, essas são algumas abordagens, espero que vocês tenham gostado.
O canal Teolitérias vai abordar aí conteúdos também da área de semiótica, cinema, tudo que enveredar pelo eixo da linguagem, assim como é a nossa página, né, Teolitérias. Agradeço, se curtir, deixa lá o seu likezinho lá e um abração. Até o próximo vídeo.